Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional hoje no livro de Tiago, no capítulo 4, versículos 1 a 12. Diz a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Irmãos, nós vemos aqui Tiago falando sobre a origem das guerras, a origem das contendas. E ele vai trazendo algumas motivações, ele vai listando algumas motivações pelas quais acontecem as guerras, contendas, uns contra os outros, contra nós mesmos e também as contendas no mundo espiritual. Tiago é um livro que traz uma aplicação prática da fé para que saia daquele campo apenas da nossa cabeça e entre num campo de ação. Há uma fé prática, é uma chamada aos cristãos para que coloquem a sua fé em prática. Saia apenas da sua fé de crença, conjunto de dogmas apenas, e coloque em prática. E ele vai dizendo que aqueles que são crentes, aqueles que são cristãos, eles são chamados a praticar a palavra e não ser apenas ouvintes. E diz também que é proibida a acepção de pessoas dentro da comunidade cristã, é proibido também falar mal uns dos outros, Então, esse é o grande desafio do crente e de todas as pessoas na face da terra, aquele que domina a sua língua, segundo Tiago, ele diz que pode ser chamado de pessoa perfeita, de pessoa que não tem pecados, mas da nossa boca é preciso que saiam palavras apenas de bênção e não palavras de maldição. Os cristãos são aqueles também que buscam a sabedoria de Deus e não a sabedoria humana, aquela sabedoria que é o senso comum aqui na terra, mas nós precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus. E depois, no capítulo 4, ele vai falar sobre a questão das guerras. Primeiro, irmãos, nós vemos que as motivações das guerras são cobiça, morte, espírito de morte, inveja e motivações erradas. Todas essas motivações das guerras acontecem dentro de nós. Então, as contendas que são manifestas uns contra os outros, homens contra homens, pessoas contra pessoas, essas contendas acontecem por causa da inveja, por causa da cobiça do nosso coração, por causa do espírito de morte que fica nos rodear e por causa das motivações erradas. E por isso nós ouvimos falar de tantas guerras, o tempo todo a gente ouve falar de guerras. E é muito interessante que tem guerra de tudo quanto é tipo. Esses dias eu ouvi falar de uma guerra chamada Guerra dos Bigodes.
Já pensou? As pessoas, os homens lá na Primeira Guerra Mundial, eles usavam bigodões, era um costume daquela época usar um bigodão, e esse bigodão era algo que marcava a figura do homem, né? E aí teve um problema lá na Primeira Guerra Mundial, porque as máscaras de gás que os soldados colocavam não se encaixavam corretamente por causa do bigode. E aí alguns homens resolveram raspar o canto aqui do bigode e por isso começaram a tirar o bigode e ficaram parecidos até com o Hitler. Olha só que interessante, né? Porque eles precisavam raspar o bigode para colocar a máscara de gás e enfrentar os inimigos na guerra. Então, vejam só, existe guerra de tudo quanto é tipo, e por mais que sejam guerras que não estejam divulgadas na mídia, o tempo todo nós temos guerras acontecendo. E esse tipo de guerra tem uma motivação errada, tem uma motivação dentro dos nossos corações, que é a cobiça, que é a inveja, que é o espírito de morte e a amizade com o mundo. O mundo oferece tantas coisas, tantos prazeres diante de nós, e aquele que faz parceria com o mundo, logo ele está declarando guerra contra Deus. É isso mesmo, aqueles que se sujeitam ao mundo, aqueles que buscam os seus próprios prazeres no mundo, essas pessoas estão declarando guerra contra o próprio Deus. E isso fica bem claro aqui nesse texto da palavra do Senhor, dizendo que Deus é um Deus que ama zelosamente. Ele diz que a Escritura diz, né, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúmes. Ou seja, Deus é um Deus que nos ama com um amor zeloso, um amor que não permite que nós amemos outras coisas, que nós amemos o mundo, por exemplo, porque quando nós amamos o mundo, nós estamos colocando as coisas do mundo em primeiro lugar e estamos tirando a soberania de Deus das nossas vidas. E aqueles que são arrogantes, a palavra está dizendo aqui, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqueles que são humildes, Deus vai conceder graça para que obtenham vitória nas suas guerras, nas suas batalhas. Agora, aqueles que são orgulhosos, aqueles que são cheios de si, aqueles que são orgulhosos dentro do seu coração, esses se opõem a Deus, esses estão declarando guerra contra Deus. E aí depois, irmãos, nós temos aqui a questão da guerra contra o diabo. E a instrução que a palavra nos dá em relação ao diabo é muito interessante. A instrução é: resistam ao diabo. O diabo, ele é o tentador. Algumas pessoas chamam ele, né, de tinhoso. Tinhoso significa aquele que é insistente, aquele que fica persistindo, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso, porque o diabo, ele vai tentar as nossas vidas e ele vai continuar tentando. Mas se nós resistirmos ao diabo, ele vai se cansar e uma hora ele vai embora. Se nós resistirmos ao mal, se nós resistirmos fortemente ao mal, ele vai se cansar e ele sairá de perto de nós. Agora, tem uma instrução muito prática aqui para nós vencermos essas guerras. Então, em primeiro lugar é resistir ao diabo, em segundo lugar é submeter-se a Deus. Submeter-se a Deus é o grande segredo para que a gente consiga conquistar a vitória em nossas guerras. Deus tem um plano e Ele revela esse plano na Sua palavra. Quando nós nos submetemos à Sua palavra, nós estamos, por consequência, nos submetendo a Deus e, portanto, nós vamos conquistar a vitória. Ele nos dará a vitória, porque quando nós nos submetemos, nós estamos oferecendo humildemente o lugar de soberania nas nossas vidas, que é o lugar de Deus, o lugar da Sua palavra, que nós precisamos entregar a Ele. Bom, nós temos aqui também no versículo 8 uma instrução clara: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eis aqui o grande segredo também aqui para
vencermos as guerras, né? Aproximar-se de Deus. Alguns textos dizem, chegai-vos a Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vai se aproximar de nós. Isso porque, quando nós estamos mais próximos de Deus, nós estamos nos formando, nos tornando como Deus é, a semelhança de Deus. Isso acontece de modo natural, porque quanto mais perto de Deus nós nos achegarmos, nós estamos abrindo mão dos nossos pecados, abrindo mão do nosso próprio eu, para que Deus seja formado em nós. Por consequência, Deus crescerá e a manifestação da sua glória será visível em nossas vidas, ou seja, Ele se aproximará de nós. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos formando em nós o caráter de Deus. E Deus abomina o pecado e, portanto, nós não vamos conseguir nos achegar a Deus sem nos libertar dos nossos pecados. O Tozer disse isso, né? Que a proximidade é semelhança a Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. E o último segredo aqui para nós vencermos as nossas guerras é humilhai-vos, né? Então aqui a ordem é humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Aquelas pessoas que vivem alegres, vivem contentes, na verdade, a maioria está escondendo alguns pecados, né? Então, o que a palavra está querendo dizer não é para você ficar triste, não é para você abandonar a alegria, não é isso. É que as pessoas que escondem os seus pecados atrás dessa falsa alegria, elas precisam se humilhar, elas precisam abrir mão disso tudo, abrir mão dessa falsa alegria para poder então se submeter ao plano de Deus, para poder receber a verdadeira alegria, que é a exaltação que nós temos em Deus, né? Então, vença essa falsidade, vença aí as guerras que nós estamos lutando quando nós praticarmos então essas instruções, nos submetendo a Deus, resistindo ao diabo, nos aproximando de Deus e nos humilhando. Eis aqui os passos práticos para que nós vençamos as guerras que nós lutamos. E aqui também no versículo 11 e 12 diz que aquele que fala contra seu irmão o julga, fala contra a lei e a julga até a própria lei. E aqui então o Tiago está falando assim, gente, nós precisamos nos livrar de todo tipo de preconceito, nós precisamos nos livrar de todo tipo de julgamento prévio. Por quê? Porque nós não somos juiz, não somos nós que devemos julgar uns aos outros, mas Deus julgará segundo as obras de cada um. E este Deus é o único legislador e juiz. Só Ele pode salvar e só Ele pode destruir. Portanto, quem somos nós para julgar alguém? Nosso papel é apenas amar. Nosso papel é apenas colocar a Sua palavra em prática. E assim nós venceremos todas as guerras que estão adiante de nós. Vamos orar. Pai Celestial, nós temos vivido tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de guerra, mas nós cremos que dias melhores virão, nós cremos que o Senhor já está restaurando o seu povo, cremos que o Senhor já está cuidando do seu povo e cremos que o Senhor vencerá essas guerras por nós. Nós cremos que o Senhor tem um lugar de soberania sobre as nossas vidas e que o Senhor seja colocado no trono onde o Senhor pode julgar com equidade todas as coisas. E assim, ó Deus, nós te louvamos, te adoramos, cremos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, e por isso nós queremos nos submeter a Ti.
Nós queremos sim ter forças para resistir ao diabo, resistir ao tentador, mas nós precisamos da nossa humilhação para que os seus planos sejam maiores nas nossas vidas. Que os seus planos sejam cumpridos em nossas vidas no dia de hoje. Eu peço que o Senhor nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Então, fique por dentro das novidades do nosso canal, nos devocionais, nos vídeos sobre liderança e em breve vem aí uma série sobre relacionamentos. Se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau.